Eu não vou perguntar se vocês estão cansados, porque eu sei que vai ter divisão na plateia. Mas eu tenho certeza que uma coisa aqui eu acho que vai ser unânime. Quantos aqui estão mais leves? Aí, talvez o corpo cansado, mas a alma leve. E é isso que o Conjuban, é isso que um evento como esse nos promove, né? Uma imersão de comunhão tanto com o nosso irmão, mas também comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, a gente poder sair um pouquinho das atividades corriqueiras e poder separar um momento para o que nós estamos vivendo aqui. E desde o começo do evento, o gelo foi sendo quebrado, resistências foram sendo quebradas, e esse momento aqui foi sensacional agora pela manhã. Esse momento de abraços, que coisa maravilhosa. Como Deus tem usado, né, a companhia Salt. E Deus falou muito ao meu coração por meio das canções hoje. E o que eu estava sentindo ali era exatamente isso. Você vê que eu esqueci teu nome. Esqueci teu nome. O Thales. Fiz a live com eles. Eu sou bom de fisionomia, mas eu sou ruim de nome. É o Thales. O Thales, eu estava até falando com o pastor Antônio ali. Enquanto ele cantava, ele foi falar agora no final, mas enquanto ele cantava, a gente sentindo o mover de Deus. O poder de Deus, a palavra do Senhor sendo comunicada por meio das canções. A gente aprendendo por meio das canções. E fechou com chave de ouro no abraço. E como esse abraço é importante. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre avançar e avançar com uma direção. Porque como diz aquele filme extremamente teológico, Alice no País das Maravilhas, tem uma frase interessantíssima. Não é todo filme que é teológico, mas essa frase é interessante. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Então avançar para onde? Porque você pode avançar na direção oposta. Se você está avançando na direção oposta, se você está avançando para o local errado, quanto mais você avança, pior fica. Então nós precisamos avançar. O Conjuban passado foi recalculando rota. Então a ideia que nós temos é que a rota foi recalculada e agora nós precisamos avançar na direção certa. Eu gostaria de relembrar com vocês aqui hoje essa direção. Falar com vocês hoje para onde nós estamos indo. E por que fica mais fácil fechar o Conjuban nesse momento? Porque é mais fácil falar sobre avançar quando a gente já deixou algumas bagagens durante esse congresso. Por isso que eu falo que agora foi extraordinário, porque talvez alguns jovens ainda estavam carregando algumas mochilas, ainda estavam carregando algum peso. Algo que o pastor Felipe Vilela falou de maneira extraordinária ontem aqui, e utilizou a ilustração, né? Às vezes um copo de água, por muito tempo sendo carregado, fica muito pesado. E talvez você esteja mais leve agora, com o coração aberto, para que o Espírito Santo de Deus fale com você sobre avançar. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, e nós vamos utilizar aqui um pouquinho o telão. Hebreus 12, nós vamos usar Hebreus 12 do 1 ao 3. Hebreus 12 do 1 ao 3. Enquanto você abre, eu quero me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou o Natan, moro aqui em Brasília há 3 anos. Fui para o seminário quando eu tinha 18 anos de idade. Isso em comecinho de 2009. Fui para o seminário. Eu queria chegar lá só para fazer composições mais bíblicas. O meu testemunho é um pouco diferente de muita gente, mas talvez seja muito parecido com o de muitos outros, porque eu não tenho um testemunho para contar de alguém que saiu das drogas, alguém que saiu de noitadas, alguém que saiu do tráfico. Eu sou um filho de um pastor. Quando eu nasci, meu pai já era obreiro. E eu cresci na igreja, ministrando louvor. Talvez alguns falem assim: esse testemunho é muito sem graça. Nunca matou ninguém? Nunca matei ninguém.
Já apanhou na escola? Apanhei. E papai dizia assim: se apanhar na escola, apanha em casa, porque deve ter feito alguma coisa errada. Tá ruim para mim, não posso arrumar confusão com ninguém. E fui crescendo, mas teve um problema na minha vida. Eu já ouvi o Douglas Gonçalves do Dizascope falando algo sobre isso, que é o quê? Que eu era um deusinho para mim mesmo. Exatamente por não fazer nada daquilo grandiosamente errado, eu achava que Deus tinha a obrigação de me abençoar. Eu achava que Deus tinha a obrigação de me amar. Eu achava que Deus tinha a obrigação de olhar para mim assim e falar: ô menino lindo. Afinal de contas, né, eu faço por merecer. Eu lembro no dia do meu batismo, com 12 anos de idade, meu pai perguntando se eu tinha certeza de salvação. Eu falo: como é que eu não vou ser salvo? Como é que eu não vou ser salvo? Claro que eu tenho certeza de salvação. Eu sou o menino lindo de Deus. E eu, até os meus 18 anos, vivendo na igreja, nessa religiosidade, achando que eu merecia tudo. Até que eu fui confrontado com o Evangelho. E eu descobri que o que eu carregava de fato era prepotência, pecado, uma autoestima exagerada, e que do jeito que eu estava fazendo, eu estava sendo pior do que aqueles que sabem que estão em uma vida de degradação. Porque quem está na vida errada, ele sabe que precisa se consertar. Eu costumo dizer que a frase Jesus te ama, ela pode ter dois efeitos dependendo do terreno em que ela cai. Que se você fala para um cara que está no vício, um cara que sabe que precisa ser liberto, se você fala Jesus te ama para pessoas que sabem que estão distantes de Deus, ele vai dizer assim: Jesus me ama apesar de tudo que eu tenho feito. Jesus me ama apesar dos meus vícios. Jesus me ama apesar do meu coração amargurado. Jesus me ama apesar dos furtos. Jesus me ama apesar das minhas amizades. Jesus me ama. Jesus me ama apesar do meu coração. Jesus me ama. Agora, se alguém falasse para mim Jesus me ama, com o meu contexto, eu falo assim: ai dele se não me amar. Eu mereço ser amado. Quem não me ama é um chato, precisa melhorar. Até que eu fui confrontado com o Evangelho, e eu descobri que toda essa autoestima exagerada é um dos mais perigosos pecados, porque fecha uma porta para a graça, porque fecha uma porta para a cruz, porque fecha uma porta para Deus, e você se sente merecedor de todas as bênçãos. E se eu sou merecedor, não existe graça. Se eu mereço, eu não preciso de cruz. Se eu mereço, eu não preciso de Jesus. Eu faço por mim mesmo. E esse é todo o problema, porque eu estou me enganando, porque eu não mereço. E eu preciso entender que eu não mereço, para que a cruz se revele para mim, para que eu entenda o batismo, para que eu entenda a ceia, para que eu entenda a graça, para que eu entenda a Páscoa, para que eu entenda a ressurreição. E o Espírito Santo então abriu os meus olhos, e eu me tornei um pregador da graça. E eu me sinto muito agraciado em poder estar falando com vocês hoje, comunicando algo para vocês hoje da parte de Deus, porque eu não mereço. Eu sou muito grato a Deus por ter me preservado. Enquanto muitos têm testemunhos extraordinários para contar, mas precisaram vivenciar muitas dores, hoje eu sei que foi graça. Deus agiu com graça ao tirar pessoas de um modo de vida estarrecedor, mas Deus agiu com graça ao me preservar disso também. E talvez Deus esteja falando com alguns aqui que acham que não tem um testemunho impactante, mas que acha talvez ainda até hoje que é o queridinho de Deus e que merece ser abençoado. Talvez o Senhor te confronte hoje. Talvez o Senhor te confronte hoje e dizendo que é graça, e que você também tem um testemunho forte para contar, que a graça do Senhor te preservou, que a graça do Senhor te guardou, que a graça do Senhor tem te preservado. Então, se existe aqui alguns que ainda têm o desejo de desfrutar de alguma coisa do mundo,
ouço os testemunhos de pessoas que já passaram por lá e disseram que não vale a pena. Se tem alguém aqui que ainda tem o desejo de cair na gandaia, de usufruir dessas coisas, se o mundo ainda te atrai e te chama, peça sabedoria, não seja tolo. Eu agradeço a Deus pela sabedoria que Ele deu aos meus pais. Eu agradeço a Deus por ter me preservado. E aí eu chego no seminário, lá eu conheço a minha esposa, que teve uma vida completamente diferente da minha. Minha esposa é filha de jogador famoso, talvez vocês não conheçam, né? Ele foi campeão em 1988, pelo Bahia, Gil Sergipano. Aí eu sou famoso também, porque a minha esposa é filha de um jogador de futebol que foi campeão em 1988. Ninguém pediu autógrafo para mim aqui hoje, não sei por quê. Meu sogro é famoso, da geração passada, né? Eu falei para ele que quando eu for lá agora na Bahia, eu quero que ele me leve no CT, porque eu quero tirar uma foto com Rogério Ceni e Everton Ribeiro. Aí ele fala, eu vou levar não, aí ele fica zangado. Mas a minha esposa, quando ela tinha 7 anos de idade, os pais dela se separaram. E foi na separação dos pais dela que a mãe dela se converteu. A mãe dela conheceu Jesus a partir desse momento difícil da vida delas. A mãe dela, que tinha uma vida muito boa financeiramente lá em Salvador, chegou a morar no fundo de uma igreja, de favor. E a minha sogra deu para minha esposa e para as irmãs dela uma criação diferente da que eu tive. A minha esposa acabou tendo liberdade. A minha sogra não foi tão incisiva com ela como os meus pais foram comigo, com os meus irmãos. E sabe o que aconteceu? Deus também preservou a minha esposa. Por isso não existe métodos certos, existe nós ouvirmos a voz de Deus. Porque se meu pai tivesse sido flexível comigo, talvez eu não estivesse aqui. E se a minha sogra talvez tivesse sido linha dura com a minha esposa, talvez a gente não tivesse se encontrado e ela não tivesse ido para o seminário. A gente precisa ouvir a direção de Deus e entender que existe o modo dele agir na vida de cada um de nós. Eu já vi muitos pastores, muitos filhos de pastores que desviaram porque o pai era muito incisivo. Mas Deus nos guardou. Eu gostaria de saber, talvez alguns aqui hoje, ao receberem um abraço, estavam com feridas dos seus pais. Porque uma ferida com os nossos pais, elas refletem no nosso relacionamento com Deus. E muitos aqui foram curados, eu sei hoje. Muitos aqui foram curados a partir desse abraço. Talvez você não entenda a maneira com que os seus pais reagem com você, agem com você. E apesar das falhas dele, eu acredito que eles estão querendo fazer o melhor. Talvez ele pense que se apertar demais, ele te perca. Talvez eles pensem que se afrouxar demais, eles também te percam. Eu sou pai de 2 crianças, de 2 meninas. Eu falo, Senhor, não me deixe errar. Assim como o Senhor me preservou e preservou a minha esposa, preserva as minhas filhas. Guarda as minhas filhas. E eu erro. E talvez eu gere feridas nelas. Talvez elas cresçam e precisem de um abraço de alguém. Talvez elas cresçam e precisem que a graça de Deus, com certeza, talvez não, com certeza elas vão precisar que a graça de Deus supra aquilo que minha esposa e eu deixamos a desejar. Eu sei que o Senhor está curando feridas aqui hoje. Ame os teus pais. Apesar das falhas dele, talvez nem crente eles sejam, mas eu tenho certeza que de alguma forma eles estão tentando ser melhores. Todos nós somos carentes da graça de Deus e o único perfeito é o nosso Pai, que tem um amor desprovido de orgulho. Eu sou orgulhoso muitas vezes com as minhas filhas. E às vezes eu percebo isso, Senhor, não me deixe de ser assim. Com as feridas curadas, fica muito mais fácil a gente avançar. Eu cito o exemplo da minha esposa, finalizando essa primeira parte, antes de nós lermos o texto, porque Deus curou o coração da minha esposa e da irmã dela.
da segunda irmã, elas são 3. Mas a terceira é filha do coração, a minha sogra adotou ela quando já estava separada do marido. Então a minha esposa e a irmã dela, a minha esposa tinha 7, a irmã dela tinha 2, quando houve a separação, elas criaram mágoas do pai, feridas. E Deus fez um trabalhar no coração delas e elas perdoaram. E é engraçado, ele não se converteu até hoje. Mas como é maravilhoso poder ver a sinceridade. Minha esposa, dentro de casa, nós somos casados há 10 anos, ela nunca levantou uma palavra para falar mal do pai dela. Quando a gente faz videochamada, é uma alegria da Isabela com o avô. E a gente vê o que de fato é o perdão. Nós somos casados, estruturas diferentes, criações diferentes, mas a mesma graça derramada sobre a minha vida e sobre a vida dela, que nos faz avançar. Então não deixe que a amargura, que acusações minem o seu avançar. Olhe para Cristo e entenda a graça de Deus. Seus pais falham, você e eu falhamos, todos nós necessitamos da graça de Deus. E com esse entendimento a gente avança. Hebreus 12, do 1 ao 3 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? O texto está aqui, a gente vai andar um pouquinho por ele. Quem aqui já assistiu é uma animação, é um filme de animação chamado A Lenda dos Guardiões? Quem aqui já assistiu? Ó, uma galerinha já assistiu. A Lenda dos Guardiões fala do Soren. Soren é a corujinha protagonista desse filme. E eles ouvem do pai dele a lenda dos Guardiões de Garhul, mostrando de uma grande batalha que teve entre os puros, que eram uma espécie de liga de coruja do mal, contra os guardiões. E essa batalha definiria quem dominaria o reino das corujas. E nessa batalha, os guardiões venceram. E o pai de Soren ficava contando essa história. É como se fosse a Bíblia. Ele contava essa história, que na mente do irmão de Soren, aquilo era uma lenda. Aquilo não aconteceu de verdade. E havia um soldado que era o protagonista dessa história, que era o Lazy Kill. E Soren ouvia aquela história e ficava muito entusiasmado, né? E ele dizia: eu sou Lazy Kill. E aí um momento ele foi brincar com o irmão dele de luta lá, de espada e tal. E eu sou Lazy Kill e não sei o que lá. Eles caíram da árvore onde eles estavam e foram capturados por uma coruja. Para onde eles foram? Para a liga de coruja do mal, os puros. Que eles estavam querendo fazer um exército para se rebelar contra os guardiões. E o irmão de Soren foi seduzido pelo exército inimigo. E Soren falou: não, os guardiões existem, eu tenho que ir atrás dele. Vou dar spoiler, quem não assistiu já era, senão não vai fazer sentido a pregação, tá? A introdução da pregação. Aí ele junta lá uma equipe e vão para além do grande rio. Tem uma frase, eu assisti esse filme quando eu estava no seminário, eu assisti esse filme no cinema em 2010 ou foi 2011. Eram 4 anos de seminário internato, eu estava no 2º ano, e tem uma frase que me chamou a atenção. Eles passam por um portal, se eu não me engano é um porco-espinho que está lá, e eles dizem assim: quando os ventos forem mais fortes, quando vocês não conseguirem mais e as suas asas se cansarem, vocês estão na metade do caminho. Falei: uau! Eu já estava muito cansado na metade do caminho. Aquilo falou muito comigo naquela época no seminário. Mas eles passaram por esses ventos fortes, encontraram os guardiões, avisaram para os guardiões o que estava acontecendo. Eles participaram de uma grande batalha. Soren e as corujinhas participaram da batalha contra os puros. Os guardiões venceram novamente. E o Soren saiu daquela batalha com a seguinte constatação: essa corujinha tem a moela forte.
Por que eu estou introduzindo com isso? O que isso tem a ver com o que a gente está lendo aqui? O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele tem uma missão. Isso aqui alguns estudiosos vão dizer que é provavelmente um sermão, não é necessariamente uma carta. Ele tem uma missão, é fazer essa galera perseverar. Porque eles estão querendo voltar, por isso que o nome é Hebreus, né? Eles eram crentes em Jesus, mas por conta da perseguição que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo tentados a voltar atrás. Muitos estavam querendo retroceder para o judaísmo, muitos estavam querendo retroceder para as seitas judaicas. E aí o escritor aos Hebreus diz: eu preciso motivar essa galera, eu preciso falar para eles sobre perseverança. E o escritor aos Hebreus agora vai trazer vários e vários motivos para apresentar Jesus como superior à antiga aliança. Se depois você der uma olhada com esses óculos aqui na carta aos Hebreus, você vai entender como todo momento ele está dizendo: Jesus é melhor, Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Arão, Jesus é maior que Josué, Jesus é maior que os sacerdotes, ele é completamente perfeito. Você voltar a regredir é um crime, não façam isso. E o capítulo 11 é como se fosse a cereja do bolo, porque ele está utilizando os ancestrais dos hebreus. Por isso que a Bíblia é cheia de genealogia, porque talvez você não saiba o nome do seu... Quem é que sabe o nome do bisavô e da bisavó? O nome do bisavô e da bisavó. É porque o povo está vivendo mais hoje, né? Quem tem aqui o bisavô e a bisavó vivos? Vocês estão melhor que eu não sei o nome dos meus bisavós, misericórdia. Quem sabe o nome do tataravô e tataravó? Rapaz, olha, 2 pessoas, tataravô e tataravó. Por que a grande maioria não levantou a mão? A gente não tem o apreço que os orientais têm pela sua genealogia. O que é que nos move? O que é que nos motiva? São os nossos referenciais, talvez no nosso nicho. Falar dos pais deles, no capítulo 11, ele está dizendo: olha, o que essas pessoas passaram e venceram. É um referencial. Agora, talvez os nossos referenciais sejam o cantor que a gente gosta. Aí você olha assim e fala: caramba, quem gosta do futebol aí, não só, mas outros falam assim: rapaz, o Ronaldo em 2002, né, o cara... Quem lembra daquele comercial Tente Outra Vez, que mostra o Ronaldo se machucando? Tente outra vez. Os mais adolescentes aqui, depois você coloca no YouTube. E aí você vai ver o sofrimento do Ronaldo para chegar em 2002 e arrebentar e trazer o penta para nós. Aí você olha para aquele tipo de vídeo e você fala: cara, isso é motivacional, isso é inspirador, não vou parar. Vanderlei Cordeiro de Lima, corredor, ia ser campeão nas Olimpíadas, esqueci agora o ano. E aí apareceu um padre lá do meio do nada, escocês, se eu não me engano, abraça ele, tira ele da corrida. Ele consegue se desvencilhar dele e volta em terceiro, fazendo aviãozinho, ganha medalha de bronze. Eu só estou contando essa história aqui hoje porque isso aconteceu. Eu não sei quem é a medalha de ouro e medalha de prata daquela competição, mas eu sei quem é a medalha de bronze: Vanderlei Cordeiro de Lima. Aí você olha para esse tipo de coisa e fala: cara, isso é inspirador. São estratégias que a gente usa para inspirar, são estratégias que a gente usa para motivar. Dizer: olha, o Ronaldo não desistiu, olha, o Vanderlei Cordeiro de Lima não desistiu, não desista também não, avance. E aí a gente vai para os referenciais cristãos. Isso que eu estou falando dos referenciais da vida, né? Aí nós vamos para referenciais cristãos e nós observamos testemunhos como os que foram contados aqui. O pastor Felipe Vilela contou o testemunho dele aqui ontem, e tantos outros de testemunhos que você ouve e você fala assim: cara, ele passou por tudo isso e Deus o guardou e Deus o preservou, ele não desistiu, ele avançou, ele prosseguiu. É isso que eu vou fazer. Era mais ou menos essa estratégia do escritor aos Hebreus. Agora no capítulo 11 ele traz esses referenciais. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Diga comigo: avançando na direção certa, motivados por alguns exemplos. Versículo 1, portanto, tem alguém no versículo? Coloca o versículo 1 para a gente aí. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Diga comigo: nuvem de testemunha. Agora diga: arquibancada. É a tradução do nuvem de testemunhas. Portanto, tendo a rodear-nos essa arquibancada. Você fala assim: como assim? A visão do escritor aos Hebreus aqui, quando ele traz essa figura, é uma arena de corridas da época. A galera estão participando de uma competição e existe uma arquibancada.
são os heróis da fé. Por isso que ele entra no capítulo 12 dizendo, portanto, ele está começando o capítulo 12 dizendo, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós agora estamos em uma corrida e existe uma arquibancada. E quem é que está nessa arquibancada? Todos os heróis da fé do capítulo 11. Para você, quem é que está nessa arquibancada? Pense no seu nicho, igual eu falei aqui. Imagina a galera jogando bola aqui no torneio ontem. Você imagina, eles jogando, aí do lado de fora, sentado nas cadeiras brancas, estão Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, vou falar só quem está vivo, e que já foi aposentado, né? Zico e outros aí. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui teria dado mais gás do que deu ontem? Que jogou bola. Quem teria dado mais gás do que deu se você visse essa galera sentada ali do lado? Quem aqui não teria nem coragem de entrar em campo? O que eu quero dizer com isso? Essa galera aqui está numa caminhada, e o escritor aos Hebreus está dizendo, eles já venceram, eles já passaram, eles já conquistaram. Agora é a nossa vez. E agora eu gostaria de falar com vocês, agora eu vou tirar alguns exemplos do capítulo 11. Vamos lá comigo para o capítulo Hebreus 11, versículo 7. Primeiro exemplo que eu quero trazer para você aqui é de Noé. Capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Primeiro exemplo é Noé, vamos lá. Não sei se você já parou para refletir na missão que Deus deu para Noé. Lá em Gênesis, o texto não diz que Noé tinha que pregar. Mas Pedro vai dizer que Noé foi um pregador da justiça. Então eu imagino Noé pregando. E se frustrando talvez. Olha, entrem na arca, Deus vai mandar juízo. Cala a boca, velho. Olha, entrem na arca, que arca? É esse negócio aqui que eu estou construindo, porque Deus vai mandar chuva. Que chuva? Está ficando doido. E talvez Noé poderia se frustrar dizendo assim, Deus me manda construir a arca para salvar o povo, mas ninguém vem. Aí eu pergunto, Deus disse que ia salvar o povo ou Deus disse que ia julgar o povo? Às vezes a gente quer motivar, a gente quer se motivar com os resultados que nós achamos que são os resultados que Deus quer. Aí você fala, caramba, já tem um ano que eu estou postando aqui versículo nas redes sociais, eu só perco seguidor. O cara começou ontem, postou 2 reels, já tem 10 mil seguidores. Você fala assim, eu acho que Deus não quer esse negócio para mim não, ficar evangelizando mais pelas redes sociais não. Tá, eu vou ficar postando minhas coisas triviais mesmo. Porque a gente quer medir o nosso sucesso pelos resultados. Se Noé fosse medir o sucesso dele pelos resultados, ele seria frustrado. Tem uma história de alguém que estava empurrando uma pedra, porque Deus mandou ele empurrar a pedra. Era uma rocha muito pesada. Ele já estava há anos empurrando aquela pedra. E teve uma hora que ele se frustrou e foi conversar com Deus, dizendo, Senhor, eu estou empurrando essa pedra aqui, tem 10 anos, e ela nunca se moveu do lugar dela. E Deus falou para ele, eu te disse que ela ia se mover? Qual foi a missão que eu te dei? Empurrar a pedra. E parabéns por você ficar empurrando ela por 10 anos. Essa era a sua missão. Mas quais foram os resultados? O cara estava entroncado, meu irmão. 10 anos empurrando uma pedra que não moveu do lugar. Os músculos dele cresceram, ele ficou mais forte, ele ficou enrijecido. Tudo tem um propósito. Deus estava chamando Noé para um propósito específico. E Noé não caiu na besteira de achar que o ministério dele foi frustrado porque a galera não se converteu. Ele conseguiu só colocar a família dele lá dentro. E eu acho que talvez a galera ainda foi trombuda. O versículo está dizendo aqui, ó. Pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Esse era o propósito. Era a preservação da família de Noé, para ficar os representantes de Adão na terra. Então, vou trazer juízo para a terra, mas a família de Noé vai ser preservada, para daí dar continuidade a uma nova geração. Então era isso, o propósito de Deus era julgar e condenar, e Noé só tinha que construir a arca para proteger a família dele e os animais, ponto. Não retroceda e não desista, porque você tem julgado os resultados.
do seu jeito. Submeta-se a Deus e diga: Senhor, não me deixe parar, não me deixe desanimar. O Senhor me deu essa missão e eu não quero medi-la pelos resultados humanos ou pelos resultados que eu acho que devem acontecer, mas que eu venha medir os resultados de acordo com a tua vontade. Amém? Você está aqui ainda? Continue aqui. Noé é um grande exemplo para nós nesse sentido. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer para você é Abraão, versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Olha só a visão do escritor aos Hebreus aqui agora. Porque Abraão tinha em mente, ele está tendo uma inspiração do Espírito Santo aqui extraordinária, uma casa espiritual. Abraão tinha em mente uma cidade espiritual, é o que o escritor está dizendo. Abraão estava sendo focado em uma promessa. Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão estava avançando sem saber para onde ir. Eu falei aqui que a gente precisa avançar com um foco, com um propósito, com uma direção. Abraão estava avançando sem saber para onde ia, mas qual era a direção de Abraão? A voz de Deus. A direção de Abraão era a voz de Deus. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele estava sendo direcionado e conduzido por Deus. Está indo para onde, Abraão? Estou seguindo a voz. Está indo para onde, Abraão? Estou seguindo a voz. Mediado por uma promessa. Qual é a promessa? Deus vai fazer de mim uma grande descendência. Tem quantos filhos? Nenhum. Está indo para onde? Estou ouvindo a voz. Me mostra o lugar. Eu não sei. O que é que você sabe? Que eu vou ter uma grande descendência. Tem quantos filhos? Nenhum. Outro doido. Outro doido. Já tem Noé, agora já tem Abraão. E talvez eu esteja olhando aqui para um bando de loucos. Não pelo Corinthians, tá? Não pelo Corinthians. O Flamengo meteu 3-0 ontem no poderoso Iguaçu, Nova Iguaçu. Vascaíno não pode reclamar, né? Porque a gente só vingou vocês. Os flamenguistas só vingaram os vascaínos. Eu acho que eles vão fazer agora uma reivindicação no próximo Conjubano, não trazer pastor flamenguista. Abraão, outro doido agora, que está ouvindo uma voz, e foi considerado o pai da fé. Eu gostaria de ler a palavra com você, porque a palavra de Deus é poderosa demais. E esse trecho, enquanto eu refletia nele hoje, o meu coração se compungiu só lendo o texto. Preste atenção nisso. Versículo 11 agora. Do capítulo 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, falando de Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 13 agora. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Gente, olha aqui. Eles morreram confessando que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Essa galera estava avançando e não chegaram aonde você e eu chegamos já. Entenda o que esse pessoal, o que ele está dizendo para aqueles leitores. Ele está dizendo: vocês alcançaram um nível, vocês chegaram em um lugar onde os seus pais morreram tentando e não chegaram. Eles morreram confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Eles estavam avançando em direção ao lugar em que nós chegamos, e vocês vão retroceder. Olha a leitura, continua. Versículo 14. Porque os que falam desse modo, de que modo? Aqueles que confessam que são peregrinos e estrangeiros na terra, manifestam estar procurando uma pátria.
E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, eles desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Diga, cidade. Eu estou avançando para lá. Diga, eu estou avançando para lá. Não retroceda. Nós chegamos em um nível, em Cristo, que esses homens não chegaram. Eles, como Paulo vai dizer, eles eram ministros de uma nova aliança, de uma antiga aliança que era passageira e se desvanecia. Nós somos ministros da nova aliança. Eu quero que você reflita nas minhas palavras aqui agora. Reflita nas minhas palavras aqui agora e entenda que Cristo é tudo o que a gente precisa para viver. Seu colega de faculdade vai dizer que você precisa de um pozinho para ficar feliz. Seus amigos na rua vão dizer que você precisa se divertir, ir para algumas festas, para você ser feliz. Talvez você, dentro da sua casa, naquele dia de tédio que eu também sinto, vai pensar assim, eu tenho que pegar esse feriado todinho aqui de série para me divertir. Isso já aconteceu comigo. E em dias que eu estou assim, eu termino o dia pior. Não que é bom assistir série, é legal. Mas querer assistir série para talvez tampar um vazio, muitas vezes, um tédio que você está sentindo, não sei se você já experimentou isso, eu já experimentei. E a sensação que eu tenho é, cara, a única coisa que preenche esse vazio, esse tédio é a presença de Deus, de fato. Sabe, aquele dia assim que você está, hoje eu estou deprê, hoje eu estou down. Hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó. Hoje eu acordei me sentindo pó. Nem tudo tá legal, tá tudo mal. Às vezes a gente tá assim, né? Aí você fala, cara, eu preciso de Cristo. Eu preciso me alimentar de Cristo. Paulo escreve aos Colossenses a mesma coisa. Tudo que o homem precisa, em tese que Paulo está dizendo é Cristo. O que o escritor aos Hebreus aqui está dizendo, em tese, é Cristo. Diga comigo, Cristo. Aí Abraão, que não sabe para onde está indo, está só seguindo uma voz, que não sabe como vai ser essa descendência, porque Deus disse que ele vai ter muitos filhos, ele não tem. No capítulo 15 ele está meio deprê, desse jeito. Está triste. Senhor, tu disse que eu vou ter uma grande descendência, eu só tenho o meu servo. E aí, Deus faz uma aliança com Abraão. Ele fala para Abraão pegar alguns animais, corta no meio esses animais, isso está lá em Gênesis capítulo 15, e faz um corredor. E Deus faz com que Abraão pegue num sono. E o texto diz que um fogareiro passa entre aquelas partes. E aí Paul Hoff no livro diz o que significa isso. Deus está dizendo para Abraão, eu me comprometo com a aliança que eu faço contigo, Abraão. Por quê? Porque antigamente, quando duas pessoas queriam fazer uma aliança, eles pegavam animais, cortavam no meio, davam as mãos e passavam entre aquelas partes. E eles estavam dizendo, seja feito comigo, como foi feito com esses animais, se eu não cumprir a aliança que eu tenho contigo. O que Deus estava dizendo para Abraão, quando Abraão pega no sono, no começo do corredor? Dizendo, Abraão, a aliança que eu tenho contigo, eu assumo. Não precisa você passar. Isso foi antes da lei. Não é no seu mérito, é no meu. Deus não exigiu de Abraão que ele passasse entre aquelas partes, como se dizendo, seja feito com Abraão, se ele descumprir a sua parte. Mas Deus estava dizendo, seja feito comigo, como foi feito com esses animais. Se eu não cumprir a promessa que eu tenho contigo, você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de uma descendência. Todas as nações da terra em ti serão abençoadas. E aí, Abraão acorda. E agora essa promessa está concretizada. Eu gostei do eco. Olha só.
Me senti um anjo. E Abraão então se apega a essa promessa. Ele crê no Deus que falou com ele. E o Isaac nasce. Aí você fala que Deus é top, Deus é bom, Deus é 10. Aí Deus olha para Abraão e fala: agora me dá o Isaac. Agora me dá o Isaac. Versículo 19 do capítulo 11. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Tá ligado que você sofre tanto para receber de Deus e agora Deus te pede? Mas Senhor, isso aqui é confiança em nível hard. Isso aqui é perseverança em nível hard. Eu não sei quais são os desafios que Deus tem colocado nas tuas mãos. Talvez você observou um resultado que você esperava, depois de muito tempo você fala: caramba, chegou. O resultado chegou. Deixa eu usar o resultado aqui das redes sociais. Talvez você está orando: Senhor, me usa nas redes sociais, com poder, com graça. E Deus falou para você que vai te usar nas redes sociais. E aí depois de vários posts flopados, você botou um Reels lá que bombou. Trouxe alguns seguidores, você fala: uau, aleluia, agora está fazendo sentido o que Deus falou. Na semana seguinte, hackeiam a sua conta e você perde tudo. Tem que começar do zero, uma outra conta. É mais ou menos isso aqui. Está se cumprindo o que Deus falou. O filho nasceu, e agora? Agora me dá o teu filho. Isso é tão extraordinário, gente. Tão extraordinário, que Abraão vai obedecer a Deus. E ele diz para o pessoal que está com ele: ficai aqui, porque eu vou subir com o rapaz. Subiremos, adoraremos, e depois retornaremos. E a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é na boca de Abraão, quando ele diz: adoraremos e voltaremos. Quantos de vocês saíram de casa, vindo para cá dizendo: eu vou adorar a Deus, mas estavam entendendo que você estava vindo para entregar a Ele o seu bem maior? A gente está confundindo a adoração ultimamente, porque a gente sai de casa dizendo: eu vou receber algo da parte de Deus, sendo que a adoração na realidade é entregar o meu melhor para Deus. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é Abraão se desprendendo do seu bem maior. É Abraão se desprendendo da promessa que Deus havia feito a ele. É Abraão entregando, devolvendo para Deus aquilo que a duras penas tinha chegado. O que você está disposto a deixar para avançar? E o Senhor Deus, como a gente conhece no texto, Ele diz: não faças nada ao menino. Um cordeiro apareceu. O próprio Abraão havia falado: Deus proverá para si um cordeiro. Era a prefiguração do próprio Cristo, para mim e para você hoje. A gente só consegue avançar com foco, com objetivo. Mas existem pessoas que nos inspiram. A gente olha para Noé, a gente olha para Abraão, a gente olha para outras pessoas que nos motivam. Tem uma história que diz que uma professora pegou alguns alunos e foram ver o local em que John Wesley orava. E na hora que eles estavam voltando, John Wesley foi um grande avivalista da Inglaterra, século XVIII. Quando eles estavam voltando, a professora percebeu que estava faltando uma criança. Ela voltou lá no local de oração de John Wesley. Essa criança estava ajoelhada, dizendo aquilo que nós cantamos aqui hoje: faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz mais uma vez. Faz de mim um Wesley. Faz de novo, Senhor. E a professora tocou no ombro dele e falou: Billy Graham, vamos. Talvez alguns aqui não saibam quem é Billy Graham, depois você pesquisa. O maior evangelista do século XX. Então pessoas assim nos inspiram. Os homens da Bíblia, os homens e mulheres da Bíblia nos inspiram. Mas você olha para a vida de John Wesley, você olha para a vida de Billy Graham e de tantos outros, nos inspiram. E a nossa oração é: faz de novo, Senhor. Eles avançaram, eles não retrocederam. Eu quero avançar, eu quero continuar, eu não quero retroceder. E dessa grande nuvem de testemunhas eu quero dar mais um exemplo, que é Moisés. Versículo 23. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Versículo 24 do capítulo 11. Vai colocar aí, né?
Versículo 24 do capítulo 11 de Hebreus. Pode ficar em Hebreus aí, não vamos ficar nele. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Olha isso. Contemplava a recompensa, versículo 27. Pois permaneceu firme, como quem vendo aquele que é invisível. Olha essa revelação do escritor aos Hebreus. É como se Moisés estivesse olhando para o próprio Cristo. Moisés preferiu abrir mão dos prazeres do Egito temporariamente para sofrer o vitupério, ou os sofrimentos, os agravos de Cristo. O que é que você está disposto a deixar por causa de Cristo? O que é que você está disposto a deixar por causa de Cristo? Ah, mas é muito sofrimento, pastor. Seguir Jesus nesse mundo é difícil. Seguir Jesus do jeito que as coisas estão tocando é difícil. A galera faz bullying comigo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, vai ficar até registrado, misericórdia. O pessoal brincava muito comigo na época que eu liderava lá os jovens, porque eu sempre falava essas coisas. Uma vez eu sentado, eu estava na 6ª série, se não me engano, do ensino fundamental, que hoje é o 7º ano, né? Tinha uma jovem lá que ficava dando em cima de mim. E eu virava a cara para o outro lado. Falava, me guarda, Senhor, me guarda. E uma vez, por conta dessas coisas, a turma do fundão, sabe? Um falou assim, abacaxi. Aí o outro, laranja. Aí o outro, melão. Eu sou o Capitão Frutinha. Estava falando comigo. Porque eu não estava cedendo à tentação, eu fui chamado de Capitão Frutinha, foi o meu apelido. Tá bom. Deixa o Capitão Frutinha. E hoje eu olho para a minha vida, para o cuidado de Deus. Deus realmente me preservou. Eu cheguei no ensino médio uma vez e eu menti. Menti, eu sei a pressão que vocês sentem. Eu menti porque eu tive vergonha de não ser igual a eles. Eu tinha 15 anos de idade no primeiro ano do ensino médio. E conversando sobre o evangelho com uma colega, ela falou assim, ah, mas tu não é virgem não, né? Eu, não, sou não. Mentira, casei com 23 anos virgem. Mas com 15 anos eu tive vergonha de dizer que era virgem. Eu estou falando de 2005. Eu sei qual é a pressão que vocês sofrem, porque se em 2005 eu sofria essa pressão, eu imagino a pressão que vocês sofrem. Talvez a pressão que alguns jovens, que meninas e meninos sofrem é você é hétero, porque a pressão que eu sofria é você é virgem. Eu sei que a pressão que vocês sofrem é você é hétero. Nossa, que coisa ultrapassada. Eu sei que é a pressão que vocês sofrem. Porque você tem um amigo completamente descolado, que é pan, eu nem sei, mas é tanto termo. Você tem colegas descolados e descoladas, e você fala assim, pau, que eu só sou hétero. É difícil. É difícil, eu sei que é difícil. Mas é para você que eles vão correr quando o negócio der ruim. Você que vai ser o referencial quando a corda estourar, quando der errado, quando eles precisarem de alguém. Permaneça firme. Riram de Noé. Abraão passou por maus bocados. Moisés deixou todo o luxo do Egito para ir sofrer com o povo. São exemplos para nós. Mas agora eu quero já caminhar para a finalização, voltando agora para o capítulo 12, saindo do nuvem de testemunha. Porque ele diz assim, ó, uma vez que nós temos essa tão grande nuvem de testemunhas, nessa arquibancada, livremo-nos, capítulo 12, tá? Versículo 1 ainda, de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira. Sabe o que é tirar o peso? Quem aqui assiste o jogo aberto que passa na Band de esporte? Jogo aberto. Tem um termo que o Denilson usa que eu acho engraçado. Quando o time jogou mal, tá, ele fala assim, os caras estavam jogando de calça jeans molhada. Quem é que vai... Ele está fazendo uma sátira, né? Ali um meme. Por quê? Porque você, quando você vai praticar algum esporte, você usa roupas leves.
Ninguém vai correr de calça jeans, ainda mais molhada. É o que ele está dizendo aqui, ó. Corramos, né? O que o escritor tem em mente é uma arena de corridas da época. E se a gente quiser ter êxito nessa corrida, a gente precisa estar leve. E é isso que vocês estão aqui hoje, leves. Ao longo desse congresso, muita bagagem já foi retirada. Você pode estar cansado, mas você está leve. Para você poder dar prosseguimento agora nessa jornada. Para você conseguir avançar, para você conseguir correr. Por isso, corramos com perseverança, tirando de nós esse pecado que tenazmente nos assedia, todo peso. E guardar amargura é pecado. O abandono do primeiro amor é pecado. Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, né, Paulo, Jesus, João escrevendo, dizendo: eu tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Abandono do primeiro amor é queda. Talvez tem gente que esteja carregando esse pecado. Talvez tem gente aqui que esteja toda certinha, igual eu, está carregando, igual eu achava que eu era, esteja carregando o pecado da prepotência, dizendo: eu mereço as bênçãos de Deus. Talvez nas suas orações é: Senhor, olha para mim, olha como eu mereço. Por que eu não sou abençoado como fulano, como Beltrano? Eu mereço. Talvez hoje você precise abandonar, para ficar mais leve, abandonar esse fardo do eu mereço. Porque quem merece é Jesus. Jogue para Ele. Então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora eu vou caminhar para a última parte. Olhando firmemente, aqui. Existe uma arquibancada. Existem pessoas que nos motivam. Você olha para a história delas e elas nos motivam. Você olha, Billy Graham, olha só, que homem de Deus. John Wesley, que homem de Deus. Você pode olhar para outros que são dessa geração, que homem de Deus, que mulher de Deus, que maravilha. E elas nos motivam a progredir, a perseverar na fé. Mas elas estão aqui do lado, elas são vozes que falaram, que ecoaram, mas os nossos olhos estão em Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe o que significa isso, o autor e consumador da fé? Lembra que eu estou falando que é uma corrida, o que ele tem em mente que é uma arena de corrida? O autor e consumador da fé quer dizer aquele que deu a largada. Ele deu a largada. E quando a gente vem para Jesus, a gente vem pelo que Ele fez na cruz por nós. Ele juntamente com o Espírito Santo coloca a fé em nosso coração e a gente começa essa caminhada. Olha o que a continuidade do versículo diz. O autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, e agora está assentado à direita do trono de Deus. O autor e consumador da fé, Ele deu a largada, a gente começou essa corrida, Ele está lá nos esperando na chegada. E o Espírito Santo está aqui, bora, para não. Ah, mas falaram mal de mim, bora. Ah, mas me chamaram de Capitão Frontier, bora. Ah, mas estão dizendo que a minha sexualidade hétero é ultrapassada, bora. Não escuta essas vozes, existem outras vozes que venceram. Existem outras histórias que venceram, mas mais do que isso, olha para frente, olha lá. Assentado à destra do trono, o Cordeiro, que venceu. Ele suportou a afronta, Ele suportou o pecado de todos nós nos seus ombros. Ele que foi amaldiçoado por mim e por você. Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Ele, olhe para Ele, os seus olhos, os meus olhos estão nele, o autor e consumador da nossa fé. Você consegue entender isso? Para quem você está olhando? Aonde estão os seus olhos? Para onde você quer avançar? O que é sucesso para você? Sucesso para Jesus era a cruz. Avançar para Jesus era a cruz. Jesus, para onde é que você está indo? Para onde é que você está avançando? Para o Gólgota. Jesus, para onde é que tu estás avançando? Para o Gólgota. E ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem comigo. E ele morreu. Mas quando ele ressuscitou, como Paulo vai dizer lá aos Filipenses, Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. E diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 3, portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Tem alguém cansado aí? Está cansado? O corpo está cansado? Mas quem está cansado de caminhar? Quem está cansado de avançar?
Eu sei que você não vai confessar, mas tem gente assim que está cansada. Às vezes a gente olha e fala assim, já deu. Vou voltar, vou retroceder. E o que a palavra do Senhor nos diz é, não retroceda, não volte. Capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. Presta atenção aqui comigo, rapidinho. Você já viu uma estrada sendo aberta? Quem aqui já viu uma estrada sendo aberta? Lá no interior, o pessoal trazia trator e o trator ficava abrindo as estradas. Cara, é difícil. Eu morei na Transamazônica, lá em Altamira, e em Medicilândia por muitos anos. E eu escuto a história da primeira geração que foi lá, em 1970. Eles falam assim, meu filho, é tanto mosquito, era mosquito para todo lado, vim com as crianças, porque o pessoal vinha com motosserra, cortava aqui e pavimentava essa estrada, e aí o INCRA deu terra para a gente, e era uma luta. Eu cheguei lá, a gente sofreu muito com estrada de chão ainda, hoje já está asfaltado, muita coisa, mas a gente sofria com estrada de chão. O que eu quero dizer para você com isso é que o mais difícil Jesus fez. O caminho para Deus está aberto, a gente só tem que andar. Às vezes a gente reclama da gasolina, a gente reclama da estrada, a gente reclama disso, daquilo. Mas e quem abriu a estrada? O caminho para Deus estava fechado. Jesus fez o mais difícil, Ele carregou no seu corpo. O caminho para Deus foi aberto com o seu sangue. E hoje a gente só precisa trilhar esse caminho. Você só precisa trilhar esse caminho, o caminho para Deus. E outra, trazer mais gente com você. Trazer mais gente comigo, com você. Jesus é o nosso referencial. Jesus é o seu referencial? Diga, Jesus é o meu maior referencial. É o meu foco. É quem deu a largada. Está me esperando na chegada. E eu quero finalizar com você dizendo o seguinte. Lembra do Soren lá do começo? Lembra do Soren que eu falei no começo? Quando ele chega lá nos Guardiões, ele encontra uma corujinha toda estabanada, idosa. Ele acha graça daquela corujinha. Mas ele vê uma cicatriz na corujinha, que é o que era falado na lenda do pai dele. Ele então olha e percebe que aquela corujinha toda estabanada era Lazy Kill. Era o cara que ele sempre se inspirou a vida toda quando ouvia as histórias. Ele vê Lazy Kill naquelas condições, mas ele tinha as marcas da batalha. Eu quero dizer para você que, diferentemente de Lazy Kill, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver o nosso herói com as marcas da batalha. Nós vamos ver o nosso herói com as mãos furadas, o lado furado. Mas não de maneira sofrida e estabanada. Nós vamos ver um rei glorioso. E quando você chegar, que você se prostrar diante dele, você vai dizer, era real. Valeu a pena. Não era uma lenda. Valeu a pena a afronta. Valeu a pena o bullying. Valeu a pena os sacrifícios. Valeu a pena o sofrimento. Eu avancei, cheguei, estou diante do meu rei, o autor e consumador da minha fé. Não era uma lenda, nunca foi uma lenda. Ele está aqui, Ele é vivo, Ele é real. Não sei quais são as crises que você enfrenta. Talvez seja na área moral, como eu falei de muitos aqui. Os mais jovens e adolescentes sofrem muito essa área moral. Mas talvez alguns que estejam na faculdade, talvez o seu desafio seja o intelectual. Talvez está difícil continuar acreditando nesse ser real e presente, diante de tantas teorias, falando de uma força apenas impessoal. Falando que se existe um Deus, é simplesmente uma força e não uma pessoa, que se importa conosco no dia a dia. Talvez alguns estejam com essa crise aqui. Eu quero te dizer uma coisa, não desiste, não desanima. Foco na palavra, foco no autor e consumador da sua fé. Você vai chegar lá e vai poder dizer, não era uma lenda, era real, sempre foi verdade. Quero te convidar a ficar em pé, o pessoal da banda pode subir aqui. Existem grandes desafios na nossa vida. Existem grandes desafios na nossa vida. Mas talvez existam alguns aqui, que a sua dificuldade não é essa. Moral, como eu falei.
Talvez outros aqui, a sua dificuldade não seja intelectual, como eu falei. Mas talvez alguns estejam aqui, cara, é muito chato a igreja. A igreja é chata demais. Eu amo Jesus, mas eu não quero esse negócio de ficar indo para o culto, coisa chata. Prefiro ficar em casa assistindo minha série, jogando meu game. E talvez para você isso aí seja besteira. Talvez para os líderes isso seja besteira. Não, a sexualidade dela está tudo certo. Não, eu já conversei, é só preguiça mesmo de ir para a igreja. Um corredor uma vez, saindo de uma cidade para outra, ele estava fazendo uma maratona, e alguém perguntou assim para ele, quando ele chega, né, os repórteres ali e tal, chegam assim e falam, qual foi o momento mais difícil da sua caminhada? Aí ele falou assim, no momento em que alguns grãos de areia entraram no meu sapato. O momento mais difícil da caminhada foi o momento que alguns grãos de areia entraram no sapato. Talvez essa preguiça que você sente, que você acha que é besteira, pode ser os grãos de areia. Te faz dar aquela parada, né? Tira o sapato, bota de novo, dá mais uma caminhada, tira de novo aquele grão de areia que está te incomodando, de repente um calinho que vai fazendo. E aí de repente, sabe, no meio da caminhada, você fala assim, estou cansado, vou parar. E é isso que eu estou dizendo, talvez você não está parando por grandes barreiras. Não é questão intelectual, nem questão moral. Mas talvez preguiça das pequenas coisas. Tome cuidado com isso. Casamentos acabam por causa do tédio. Tem casamentos que às vezes superam uma traição, mas não suportam as desavenças pequenas do dia a dia. E é isso que pode ser talvez perigoso e nocivo para a sua carreira e para a sua caminhada cristã. Talvez você consiga superar grandes obstáculos e grandes desafios na área moral ou intelectual, mas talvez você possa sucumbir à preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de orar, a preguiça de se envolver nos compromissos da igreja, a preguiça de participar do culto dos jovens, que você vê lá como funciona, às vezes marca e dá 5 jovens, 6 jovens, aí você fala assim, muito chato esse culto, não vou não. E talvez isso vai minando as suas forças, minando as forças dos seus amigos, minando as forças do seu líder. Peça a graça de Deus agora para dizer, Senhor, eu não quero parar, eu não quero retroceder. Eu quero olhar para frente, avante, o autor e consumador da minha fé. Vocês já foram muito ministrados aqui hoje, eu não vou chamar você aqui para frente agora para receber mais oração. Vocês já foram ministrados e eu louvo a Deus por isso. Vocês estão leves. Agora, a minha palavra foi só de alerta para o avançar agora. Só agora, não tem o técnico? Olha, você tem que olhar para frente agora, o peso já foi, já está tudo leve para frente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Diga assim, eu creio que Jesus não é uma lenda, Ele é real. Por isso eu vou avançar, eu não vou retroceder. Eu creio na promessa de uma pátria celestial. É para lá que eu estou indo. E Jesus está me aguardando. Por isso eu vou avançar. Mais forte, diga, eu vou avançar. Tire a mão do seu coração agora. Escolha uma pessoa que está do seu lado, uma só, e vamos lá. Pegue no ombro dele, olhe no olho dele e diga, nós vamos avançar. Nós vamos crescer em maturidade. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Só o tom aí. Só o primeiro tomzinho. Estou subindo. É isso aí? Vamos lá. Com seu irmão aí do lado. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. E os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Bem forte, vai! Vou avançar, eu vou crescer.
Seu alvo é o quê? Mais uma vez. Vai, ninguém vai me deter. Aí, eu quero chamar tu pra frente agora. Vem aqui pra frente só pra celebrar, vem cá, vem. Vai. Pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estou no caminho. Trenzinho. E dessa estrada. Quem vai puxar o trem? Eu quero ver o trem aqui, ó. O trem, vai. É profético isso. Isso é profético. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Isso é profético, tá? Isso aqui é profético. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer em maturidade. Mais uma vez. Vou avançar. Ninguém vai me deter. Aleluia. Vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai te deter. As suas crises, seus amigos, as vozes dos professores, nada vai te deter. Nada vai te deter. Declare isso, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, declare isso, que seja a verdade. Vou avançar. Ninguém vai me deter. Mais uma vez, eu vou avançar. Vou avançar. Ninguém vai me deter. Aleluia. Meu alvo, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Nós vamos crescer, declara, Pai, a bênção do Senhor sobre esses homens. Em nome de Jesus. Que nada os pare, que nada os trave. Que eles cresçam para a honra e glória do Senhor. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Você está saindo daqui leve. Você está saindo daqui leve. Você só precisa avançar. Só avançar. Não traga mais fardo. Não traga mais cargas. Ninguém vai te deter. Avance para Cristo. Avance para o alvo. Avance para Ele. Prossiga. Diga: eu vou avançar. Eu não admito. Eu não permito nenhuma voz contrária. Eu estou avançando em direção a Jesus. Crescendo em maturidade. Para Ele. Eu tudo posso. Aleluia. Não há limite. Aleluia. Minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se Aleluia.